Camilo já iniciou a gravação. Então, hoje iniciamos o nosso último encontro da nossa capacitação em um dia fora do usual, né? E com uma proposta de atividade também fora da usual, porque até então a gente vinha ministrando um conteúdo e aí hoje é um encontro mais aberto para a gente fazer, na verdade, o esclarecimento de dúvidas e aí desde já, eu agradeço o aceite da Jaqueline e a disponibilidade, né, Jaque, de estar conosco nesse momento para fazer, então, essa conversa, né, esse esclarecimento de dúvidas. Eu, antes de passar a palavra à Jaqueline, já vou começar esclarecendo uma que surgiu no nosso encontro da segunda-feira, né, a respeito daquele W57, que não está presente no manual do Datatalks e que acaba sendo bastante utilizado por conta de registrar ali o CID dos acidentes com os animais não peçonhentos. O que a Marisete me falou é que ali no manual foram colocados os CIDs mais usuais, só, assim, para auxiliar, uma ferramenta de auxílio, mas não necessariamente fica restrito ao que está presente ali no manual. Né? Então, todos os CIDs que estão disponíveis no Datatalks no momento do encerramento pode ser utilizado, inclusive, no Ciatox de Santa Catarina, eu olhei as fichas, e a gente também encerra com o W57, tá? Dá uma impressão, né, quando a pessoa faz a leitura do manual, que não é para usar porque ele não está listado ali, né, mas na verdade está o 56, que é para os animais marinhos, e não está o 57, mas quem, não sei se, não lembro quem que perguntou, mas assim, fica registrado aqui na nossa gravação, então, que todos os CIDs podem ser utilizados, inclusive esse W57. Certo? E aí, então, agora eu passo a palavra para a Jaque, não sei se a Jaque quer fazer alguma introdução ao tema, e aí depois a gente vê como faz a dinâmica dessa conversa. Pode ser, Jaque? Sim, sim. Obrigada, professora Cláudia. Bom dia a todos. Estou aqui para poder contribuir no que for necessário, os anos de vivência que eu tive no Ciatox, na assistência, preenchendo as fichas, né, utilizando o sistema. Então, no que eu puder contribuir com as dúvidas, eu estou à disposição aqui. Não sei se já temos alguma relação de dúvidas, como será a dinâmica. Eu acho que a gente poderia organizar para quem tem dúvida ir levantando a mão ou colocar no chat, né? E aí vamos trabalhando pontualmente. Alguém se habilita a iniciar aí? Pode falar, Camilo. Oi, Jaque, bom dia, muito obrigado pela sua presença conosco hoje. Então, enquanto o pessoal vai se aquecendo aí na pergunta, deixa eu tentar iniciar uma discussão aí. Quando a gente pensa na exposição a produtos químicos, a medicamentos, por exemplo, quando tem uma circunstância tentativa de suicídio, a gente normalmente parte para um desfecho lá, um X60, alguma coisa, né? Aí vai depender do produto, né? X60 anti-inflamatórios não esteroidais, X61 os psicotrópicos, antipsicóticos, etc. e tal. Quando a gente pensa em acidental, a gente pensa no X40 da vida, né? X40, 41, 42 e assim sucessivamente. Você consegue dar exemplos que vocês atenderam, né, na sua época de prática profissional, de quando tem um efeito tóxico, quando é o T, um T40, um T alguma coisa assim? Consegue lembrar de algumas coisas, só para tentar esclarecer a gente?
O T40 é intoxicação por narcóticos e psicodispiléticos, né, alucinógenos. Então, seria bem específico no caso de intoxicação por cocaína, cannabis, né? Eu acabei falando T40, eu falei errado. Consegue dar exemplos assim de situações que saem do X60, X40? Do Vamos ver X aqui. tentativa de suicídio e do X acidente, alguma situação que cai nos T da vida. Olha, doutor Camilo, realmente vai ser bem específico, né? Ao fugir do geral que você comentou, digamos X45, envenenamento, intoxicação acidental por exposição ao álcool, né? Então, é necessário uma consulta ao manual, né? Toda vez que você tiver dúvida em relação ao agente. Não sei se eu esclareci a pergunta, Assim, doutor é uma Camilo. situação que eu tenho bastante dúvida, eu tenho mesmo, dos T's. Tá me ouvindo? A minha internet é muito ruim aqui. Tem que fechar a câmera. Tem bastante dúvida quando utilizar o T, entendeu? Porque geralmente a maior parte dos casos que a gente atende cai numa tentativa de suicídio ou num acidental, né? Então usa muito o X, né? O X6 alguma coisa e X4 alguma coisa, né? Sim, sim. Mas o T, eu tenho bastante dificuldade de encontrar umas situações que caiam no T, assim. Eu não sabia, por isso que eu perguntei se você lembrava de algumas situações. Raramente acontece, não é comum. Muita gente utiliza o X mesmo, na maioria das fichas, né? Uhum. Como eu falei, a não ser que é um caso bem específico, como o T40, no caso de intoxicação por álcool, né? Casos específicos, digamos, T40.5, intoxicação por cocaína. Eu acho que a dúvida do Camilo é porque, assim, né, nos X, Sim. parece que é sempre intoxicação acidental. E a pergunta dele foi sim, por sim. conta da tentativa de suicídio. E os T's, eles tratam como intoxicação, eles não especificam se foi acidental ou não. Isso, exatamente. Né? Os X, eles trazem assim, envenenamento, entre parênteses, intoxicação acidental. Ele traz isso especificado, Sim, né? sim. Uhum. Mas ali X60 fala em autointoxicação, então é confuso mesmo quando que aplica esse T. Pode falar, Ana. Ana Carolina, isso. Que a minha, eu acho que o que eu estou entendendo, Camila, é que você está falando assim, na verdade os dois estão certos, porque o T também ele se trata de intoxicação, e o X também se trata de intoxicação, mas só que o X, ele especifica melhor se foi provocado, ou seja, uma tentativa de autoextermínio, ou se foi acidental, né? Então uma criança, por exemplo, que ingeriu um medicamento, ou um paciente que ingeriu um produto corrosivo, mas foi simplesmente porque estava ali no copo. Então, a minha sugestão é que a gente tente se ater aos X's, né, ou 60, quando autoprovocado, ou os 40 aí, quando acidental, para ficar uma coisa mais específica. A gente vai conseguir, no X, já falar qual foi o medicamento ou o produto e qual foi a intenção. O T, ele não é errado, mas eu acho que o T é mais genérico, ele vai falar que foi uma intoxicação, ponto. Né, e não especifica qual que foi a circunstância. Então, assim, a minha sugestão, para a gente tentar falar a mesma língua, é tentar encontrar o CID, né, nessa situação que a gente está falando, o X, porque já bate dois quesitos da situação. É uma sugestão. Obrigado.
Eu fiz essa pergunta porque o nosso carro-chefe aqui, sempre dos fechamentos, trabalha com X mesmo, X40, X60, os X, né, nessa... E aí eu fiquei preocupado de será que a gente está fazendo errado, porque tem um monte de T ali, eu nunca tive a oportunidade de discutir com ninguém qual que é a vivência das outras pessoas em trabalhar o T. Daí agora, ouvindo vocês falarem, acredito que a gente faz semelhante ao que vocês estão colocando para a gente. Sim, sim, doutor Camilo. É bem isso mesmo. Eu acho que agora a gente tem uma atenção na hora de preencher e orientar as pessoas que preenchem, né, no nosso serviço, porque às vezes a pessoa só procura, assim, por exemplo, o psicotrópico, ela escreve a palavra em vez de escrever a letra, e quando ela escreve a palavra, vai aparecer o T, então às vezes é uma maneira mais até fácil de encontrar o CID mais rapidamente. Mas a gente pode conversar com o pessoal que preenche, para a gente lançar, né, falou, tem os dois, mas vamos tentar procurar abater qual que é a situação, né, acho que é uma sugestão. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de perguntar sobre o W57 que a gente ficou discutindo segunda-feira, para os animais não peçonhentos, se a gente vai usar, como que vai ser, que tinha ficado essa dúvida. A Ana Carolina falou que ia ver, já sabe alguma coisa? Sim, eu fiz um esclarecimento no início, Gisela, talvez Ah, você é não que a estava gente está conectada sem. Ó, ainda. aqui está um problema de câmera, de microfone. Então, agora eu estou vendo pelo celular, porque a gente não tem microfone. Então, a primeira câmera não funcionava. Então, está um rolo aqui. Tá, tranquilo, então eu repito sem problema nenhum. Conversei com a Marisete comentou que, na verdade, assim, todos os CIDs que vocês encontram na hora do encerramento no DataTalks podem ser utilizados. Não precisa se ater aos que estão no manual. Os que estão no manual estão ali para facilitar a vida, não para dificultar. Então, o W57 pode sim, e a gente também segue utilizando até o presente momento. Ai, muito obrigada, viu? Desculpa perguntar de novo, porque aqui para ouvir está difícil. Tranquilo. Muito obrigada. Mais alguma dúvida? Só contribuindo um pouco, né, quando a gente tem alguma dúvida, discute-se com a equipe, né? Principalmente os médicos que estão na hora do plantão, para essa definição do CID, né? Gera dúvida, algumas vezes também a gente consulta o manual, aos colegas que têm maior vivência, né? Não é uma coisa muito simples, não. Na rotina de preenchimento do CID, sempre gera alguma dúvida. Às vezes algum estagiário coloca o CID, mas não representa em relação ao agente. Então, ao fazer a revisão pelo profissional, se discute também se o CID adequado, deve ser alterado. Aqui, quando a gente vai fazer a revisão, a gente olha a ficha inteirinha, porque tem muita coisa preenchida errada, aí a gente conserta, vai consertando todos os campos. É isso mesmo. Obrigada. Inclusive o CID. Uhum. Bom dia. Já que ninguém está perguntando, para colocar lá na aba tratamento, o Camilo pediu para fazer uma melhoria, para poder especificar o medicamento. Então, se tirou a palavra antídoto, isso foi depois do treinamento, se tirou a palavra antídoto, para se botar a palavra medicamento e poder especificar qual medicamento, quando se quer registrar. Não sei se o pessoal já viu essas melhorias. Principalmente o Camilo, que fez a solicitação para melhoria. E Marlene, bom dia.
Eu dei uma olhada assim, mas aqui a colocação que eu fiz foi, né, no tratamento, a gente tem a possibilidade de inserir corticoide terapia, tá? Como tratamento. E aí a minha interpretação desde o início foi que essa corticoide terapia, ela era muito utilizada, né, para os tratamentos de loxocelismo, né, que a gente faz a indicação do uso de corticoide. Aí agora foi inserido um clipezinho lá na frente do corticoide terapia, acho que isso inseriu. Porém, o que acontece? Acontece que a gente tem, por exemplo, a possibilidade de colocar hidrocortisona separadamente, né? Ela é uma opção de tratamento dentro da aba tratamento. E aí fica dobrado, né? Vamos dizer assim. Porque hidrocortisona é um corticoide, a corticoterapia também é corticoide. E aí ficou duplo, assim, vamos dizer assim. Talvez. Mas eu acho que aí você pode escolher, não é? Você escolhe qual você quer, né? Se você souber o específico, você põe, senão você põe corticoide. Será que não seria por isso? Sim, mas Tem as duas opções, né? Porque aí fica assim, ó, tem vários outros tipos de corticoide além da hidrocortisona, né? Então, assim, qual foi o objetivo de manter a hidrocortisona como tratamento se a gente tem a opção de corticoterapia e depois incluir dentro do clipezinho que abre lá no anexo, qual é o corticoide específico? É só a questões de melhoria mesmo da aba, né? Foi feita a opção de poder botar o medicamento que quiser. Sim, eu tô aqui, eu tô com aberto uma ficha aqui, eu vejo isso. Eu estou vendo isso, mas eu estou falando só que você pode colocar individualmente a hidrocortisona também. Entendeu? É só de corticoide temos a prednisona. Eu não sei o objetivo de ter ela só. Corticoide terapia também disponível para inserir em tratamento, mas foi isso. Do grupo de melhoria do Datatox e acho que a discussão fica mais voltada lá para o grupo, para o que muda, o que não muda. Pode falar, Ana. Não, porque eu penso que se tiver hidrocortisona e se tiver corticoide, isso pode talvez impactar na hora da gente fazer um estudo. Por exemplo, se eu coloquei lá que meu paciente teve uma reação adversa ao soro e eu precisei de fazer tratamento com corticoide, aí eu vou excluir um ou outro, né? Por exemplo, você entendeu? Então, talvez unificar tudo no corticoide fosse melhor mesmo, para não... Se eu marco lá corticoide, eu deixo de avaliar todos aqueles que usaram hidrocortisona para uma reação adversa. É isso mesmo, Ana. Por isso que é importante a gente sempre pensar em deixar um pouco mais simples, né? Porque depois, quando você puxa no BI, se você não se atentar a isso no BI, puxar só corticoide, você teria que puxar corticoide e hidrocortisona. Você tem que lembrar disso depois. E se você não puxar, pode acontecer um erro de análise aí. Vamos lá, pessoal. Mais alguma dúvida? Consideração? Compartilhar alguma experiência com o grupo, de repente, também pode ser interessante. É interessante isso. Nas outras capacitações que eu, a professora Marlene, fazíamos com os outros centros individualmente, lembramos, a gente solicitava que o próprio centro compartilhasse
o preenchimento da ficha, e aí no mesmo momento exercitava e a gente tirava dúvidas. Não sei se algum centro que quiser fazer essa prática, tiver dúvidas, é uma dinâmica também. Bem, acho que não tem, Cláudio. Acho que está tudo esclarecido. Pelo que eu estou entendendo, o silêncio de todos. Eu iria sugerir para a Cláudia pedir se a Marisete podia entrar na aula um pouquinho e mostrar aquelas benfeitorias que foram feitas no tratamento, porque o que eu estou percebendo é que as pessoas não perceberam a melhoria feita e já apresentada. Se tirou a palavra antídoto, tal, de repente, se ela conseguisse entrar um pouquinho, poder mostrar as melhorias, ou se a Jaque pudesse entrar aí na aba tratamento, porque na opção de poder colocar a substância, foi retirada a palavra antídoto, foi retirado para deixar a opção medicamento e poder colocar. Então, eu vi que não, né, talvez fosse interessante a Marisete está colocando algumas coisas da parte das benfeitorias que são feitas, que dá para perceber que, de repente, nem foram absorvidas. Eu acho que, não sei já que tu consegue mostrar, porque eu não sei quanto tempo a Marisete vai demorar a me responder, acho complicado acionar, assim, em cima do laço. Eu posso compartilhar aqui uma ficha que já está em algum caso, ou abro uma ficha nova, a gente trabalha numa ficha nova. Melhor numa ficha nova, ou até lá na homologação. O Juscelino também estava nas melhorias, talvez ele possa também contribuir aí junto contigo, Jaque. Sim. Então, vamos lá. Uma ficha nova aqui. Aba tratamento. Já que a professora Marlene colocou no chat para escolher um medicamento. Medicamento. É isso. Algum em específico? Então, aí se tirou a palavra antídoto, porque medicamento, porque os antídotos estão dentro de medicamento, e daí tu não busca mais, né? Então, só para ver que ali agora você tem a opção de escolher o medicamento que você vai colocar. Então, fez uma troca e isso dá Amplia, né? Amplia, isso. Essa foi uma reivindicação que o Camilo fez, né? Então, assim, aí tinha mais outro em cima de outro medicamento. Então, aqui você pode bota medicamento
você escolhe e você tem a opção de botar exatamente o que você quer. E aí ficam incluídos os medicamentos sintomáticos e os antídotos, tudo na mesma categoria, medicamentos. Justamente para poder especificar. E aqui tem um anexo, né, para especificar também. Juscelina, professora Marlene, alguma outra sugestão? Perguntar se o pessoal preenche isso aí. Se o pessoal viu essa modificação. Da equipe que está aqui presente, o pessoal chegou a ver, preenche essa aba, não sei. Pode falar, Ana. Não, eu vi ontem, que foi dia do meu plantão, né? E achei excelente. Porque aí, assim, agora é diferente, assim, a gente vai na categoria e tenta, a categoria ajuda a gente a ter um norte, né? Vai restringir ali o tratamento. Então, na categoria, se a pessoa, né, quem está preenchendo sabe direitinho do que se trata, ele vai ali na categoria, restringe a medicamentos, por exemplo, volta para tratamento e fica, então, mais fácil de navegar. A minha dúvida é, aí, o que o Camilo tinha falado que eu não tinha percebido, que a professora também tinha falado, tem corticoterapia no tratamento, que abre essa outra aba? Disso que eu fiquei na dúvida, porque a gente falou que para não ficar dúbio, mas tem corticoterapia quando a gente coloca. Aqui, corticoterapia. Isso, entendi. Quando a gente coloca a aba todas, entendi. Aham, categoria todas, é. Entendi. E tem hidrocortisona também. Tá aqui. Isso, entendi. Entendi. Essa foi só a sugestão que a gente tinha dado de... Será que tem prednisona também? A mesma pergunta que a Ana Carolina está fazendo, eu pergunto, tem que ter todos os corticoides separados para poder tu ter a opção de não clicar em corticoterapia, botar só medicamento e poder escolher aquele medicamento que você quer, que daí não fica com problema. Prednisona não tem, não. Isso, então aí essa parte dá para incluir, né, Jaque? Mas aí tira corticoterapia? Deixa eu só ver se a Jaque me responde essa parte aí, tem lá você pode incluir quando você não acha, como qualquer outro, como sintoma, como outras coisas. Não, aqui é fechado. Aqui é fechado? Fechado. Tá, então são coisas que, porque daí o importante, se a gente quer trabalhar na lógica, medicamento, em especificar o medicamento, a gente teria que tirar a corticoterapia, né, Ana? O Juscelino falou uma coisa interessante, porque às vezes o médico não sabe qual corticoide foi feito, então corticoterapia ele é mais geral, não sabe se foi hidrocortisona, dexametasona, prednisona.
Sim, Mas manter aí- todos, então, manteria todos, mas teria que ter toda a lista de corticóide, toda a lista de medicamento, é meio que aqui você tem a opção de uma gama muito grande de medicamento, né? Eu queria saber a prática do pessoal de usar, né, um pouquinho isso, Sim, isso é importante. porque não adianta fazer melhoria se o pessoal não tem uma prática de fazer, era só análise nesse sentido de... Então, exatamente o que tu queria, Camilo, que nem era a hidrocortisona e sim mais a prednisona, não está aí. Na verdade, não, Marlene. Na verdade, quando eu coloquei a dúvida lá no Trello, foi que a gente teria que tentar isso que a Ana Carolina e o Juscelino colocaram, padronizar. Ou seja, se tem corticoterapia, assim como antibiótico terapia também tem. Aí abre o clipezinhos, igual tá ali o clipes ali de anexo, né? E a gente escreve lá, prednisona, dexametasona, hidrocortisona, entre outros. Isso. Eu acho que desses medicamentos mais utilizados, acho que fica melhor assim, do que colocar todos antes, porque se você colocar todos os corticoides, depois vai ter que colocar, depois vai vir demanda, vai vir uma demanda, colocar todos os anti-inflamatórios não esteroidais, porque usa-se bastante. Aí depois vai ter que colocar todos os analgésicos, vai ter que colocar todos os antieméticos, colocar todos, entendeu? Então, assim, vai ter que colocar muita, assim, acho que aí a aba ela vai só ficando muito inchada, né? Então, talvez colocar a classe farmacológica, igual colocou ali a corticoterapia, colocar antibiótico terapia, colocar antiemético. As principais classes que o Ciatox atende, que vai colocar aba tratamento, e oportunizar a abertura do anexo ali para a gente escrever lá qual que foi utilizado, e na ausência da informação pelo profissional, igual o anexo fica em branco, entendeu? Sim, já está aí o anexo para botar. Pode abrir de novo, Jaqueline. Antibiótico tem, eles usaram esse exemplo lá na hora de melhorar. Isso mesmo. Né? Isso mesmo, mas assim, isso já estava já, isso ficou bom. Mas assim, a gente tem hidrocortisona como medicamento ali e corticoterapia, são duas coisas dizendo a mesma coisa, entende? Então, se você usa corticoterapia, é a mesma coisa quando você coloca hidrocortisona, quando você tem a identificação da hidrocortisona. Então, acho que a padronização na classe, com a possibilidade de digitar o nome para aqueles centros que usam, ficaria um pouco melhor, eu acho, né? Minha opinião, assim, individual. Pois é, você faz as melhorias, é muito importante as pessoas usarem, testarem, dar feedback, por isso que eu estou provocando aqui nesse grupo. Até quanto as pessoas abrem, usam para poder dar feedback, né, do que foi feito. Né? Então, isso é muito importante. Estou provocando mesmo. Essa questão ali, você especifica, a hidrocortisona é um específico né? Então, já está especificando. O Juscelino comentou que é uma questão de padronizar. E daí, de fato, essa padronização depende exatamente disso, né? De entrar e realizar o preenchimento. De vivenciar para poder discutir também, né? Bem isso, Cláudia, bem isso. A Ana concorda pela classe e não pelo princípio ativo ali, né? De fato, fica uma lista imensa e sempre vai ficar faltando algum. Mas tem a opção de abrir o quadradinho, como a Jaqueline abriu ali, e botar especificamente o nome até comercial. Tem ali especificamente para botar o medicamento. Então, tem o quadradinho para te dizer exatamente qual era. Então, se a Jaqueline quiser mostrar de novo. Sim.
Talvez, Marlene, se for para ser feito o preenchimento dessa forma, talvez uma alternativa nessa abinha tratamento seria deixar só a classe mesmo, e aí depois, no preenchimento, o centro especifica qual o princípio ativo. Pode gerar confusão, às vezes ter um princípio ativo ali, e às vezes ter uma classe, entende? Se já tem hidrocortisona ali, por que eu vou escolher corticoterapia? O objetivo é ver o que tu quer buscar depois do BI, o que tu quer especificar em relação a que tu está fazendo. Então, é toda uma vivência de, né, talvez esse quadradinho ali, né, assim, pode vir mais uma opção ali, né? Isso, a informação do quadradinho, ela é puxada no BI ou não? Claro. E daí, se você abrir nesse quadradinho, além do nome, se você não quiser deixar lá só a classe medicamento, e ali nesse quadradinho, você bota o grupo, por exemplo, antibiótico, ou corticoide, botar o nome, você especifica ali no quadradinho, cada um vai especificando, vai construindo. É isso que eu estou falando, que eu estou falando, deixar sai dessa aba aí, Jaque. Quando você escolhe categoria, a categoria é medicamento, né? A categoria medicamento, ela está amarrada com medicamentos em específico e com classe. Não, e com forma de tratamento. Não, ela não está associada, ela está mistureba ali hoje. Isso. Ela está mistureba ali hoje. Talvez trabalhar nessa categoria, nesse tratamento aí, ó. Ela está mistureba porque ela estava agrupando um pouco de antídoto, um pouco de medicamento, ela estava mistureba. Mas essas coisas só se avança, o que eu quero dizer para o pessoal, só se avança se o pessoal preencher, tomar um certo conhecimento, discutir, porque se a gente se leva só, fica só num grupo muito pequeno, fica difícil aceitar. Então, quando o Camilo trouxe a proposta, foi recusado inicialmente, daí foi insistido, daí se optou, não, vamos tirar antídoto e botar medicamento. Então, por isso que eu queria saber qual foi o feedback disso, porque agora está vendo como já vem mais propostas, mas quando as propostas vêm de um grupo maior, das pessoas usarem, as coisas são mais bem aceitas, né, Cláudia? Isso, com certeza. Né? Então, eu queria fazer uma melhoria ali nessa aba tratamento, para a gente fazer uma pesquisa sobre reação adversa, sobre as reações ao antiveneno, né? Reações ao antiveneno, mas aí a gente tem que especificar lá uma parte de sintomas e uma parte de tratamento, bem especificadinho. Então, assim, quanto mais vivência que as pessoas não registram quando dão um soro antiveneno, não registram a frequência cardíaca, não registram a pressão arterial, não registram, né? Então, assim, teve reação adversa ao soro, então fazer aquele estudo com a medicação prévia ao antiveneno, com a medicação, sem medicação prévia ao antiveneno, comparar os grupos que já usam no Brasil, na prática, e poder registrar no DataTox, é só melhorar um pouquinho o DataTox, porque na prática isso que acontece, tem vários grupos que não usam e vários grupos que usam. Então, é um sonho da doutora Palmira fazer esse estudo, que não tem. E, então, a gente tem que saber quanto que as pessoas usam essa aba de tratamento, essa aba de registro de sintomas bem direitinho, para poder criar os grupos. Desculpa aí, gente, desculpa eu me meter, mas eu vi que estava tudo muito bem quietinho aí eu já provoquei esse...
como está no silêncio aí, eu vou voltar a falar um pouquinho em cima dessa colocação da Ana Carolina e do Juscelino, então teria que voltar a questão do grupo do antídoto, né, porque daí quando eu clico em antídoto, eu vou específico na atropina, vou específico lá naqueles medicamentos, então, se eu vou botar em grupo, eu posso voltar a ter o grupo dos antídotos só para facilitar na hora do preenchimento, né, só para o pessoal pensar, para trazer a proposta, porque nós estamos até final de agosto com a proposta do projeto, de ter algum recurso para a equipe trabalhar no desenvolvimento. Então, por isso que é importante pensar isso aí, Ana Carolina, Juscelino, Camilo, vocês que estão aí mais, né, acostumados. Pessoal aí que também, né, usa, quiser colaborar. Eu não sei se implica em ter que modificar e voltar antídoto. Não sei se precisaria disso. Talvez na parte de medicamentos, só não deixar essas coisas duplicadas, imagino. E pensando nisso na estatística, né? Depois na hora de fazer o reverso e ver o que foi utilizado. Mas acho que, do jeito que está, eu achei excelente. Abrir na casinha, naquele quadradinho, talvez só mais um quadradinho para botar a classe ali mesmo, né, Ana? Clica aí. Acho que não, acho que é só retirar, por exemplo, se tem antibiótico e se tem amoxicilina, não precisa deixar a amoxicilina. No próprio antibiótico, eu vou especificar qual que é o antibiótico que eu usei e isso vai ser reconhecido depois na hora da estatística. Se tem corticoide, se tem hidrocortisona, eu tiro a hidrocortisona e vou especificar o que é o meu corticoide lá na caixinha que vai abrir. Entendeu? Eu acho melhor deixar antídoto misturadão aí. Por exemplo, eu posso usar benzodiazepínico como antídoto, eu posso usar benzodiazepínico como sedativo. Enfim, é mais ou menos a mesma coisa, mas acho que misturando tá melhor. É uma opinião. Uhum. Entendi. Melhor mesmo deixar como não foi colocado o medicamento. Mas como não atende... Se não está aí, abre o quadradinho, né, Jaque? Em todas. Uhum. Então, tem que abrir o quadradinho no medicamento também. Também. Uhum. Tá? Então, teria que... Só abre o quadradinho enquanto botar todas. É isso? Não compreendi. Qual a pergunta? Bota medicamento aí, tu consegue abrir o quadradinho? O quadradinho do anexo? É aquele para especificar qual o medicamento? Sim. Uhum. Os dois permitem. Todos permitem aí. Isso. Uhum. Todos permitem. Todos eles. Ó. Então, acho que resolve já, né? Não sei por que não resolve, eu não entendi ainda, mas tudo bem. Eu acho que, diante disso, a minha sugestão, Marlene, é que discuta lá no grupo da quarta-feira o retorno do antídoto ou não.
Não, mas assim, está claro ali, eu acho que a Ana Carolina deixou bem claro, o pessoal entendeu, eu que fiz confusão agora aqui, está claro, está aí todos, bota medicamento e está tudo. Eu concordo, eu não vejo, eu não acho que é um complicador isso. Não, talvez aquele bota uma ficha da Loxoceles só para entender por que o Camilo disse que a parte dele não foi atendida, é porque a gente não teve um feedback assim, né, a gente teve o feedback só do grupo, então... Por isso que eu né? Então, uma fichinha de Loxoceles e ir lá na parte de tratamento. Podemos incluir aqui, né? É. Ajuda aí, Camilo, mostrando o que tu queria e que não está atendido aí. Acho que não, mas já discutimos. É a questão mesmo de você ter alguns tipos de medicamentos disponível e ter a classe dele disponível, entende? Que é o exemplo da hidrocortisona com corticoide. Tá duplicado, a meu ver. Ou uma coisa ou outra, né? Ou você coloca todos os corticoides, ou você coloca todos os corticoides, esquece corticoide terapia, ou você tira a hidrocortisona e deixa só forte, digita o nome do medicamento no anexo. É isso só, assim, não precisa nem mudar muita coisa. Mas foi atendido em parte ali, sim, abriu o anexo, melhorou bastante, sim. E é o que o Juscelino e a Ana Carolina colocaram aqui no chat, né, de pensar em colocar as classes, não quando se fala não de antídotos, né? Antídoto é individual mesmo, igual já está no Datatox. Antídoto está lá o nome certinho. Agora, essas classes, estou tendo até sendo repetitivo, né? A corticoide terapia está. Por que tem hidrocortisona e não tem prednisona, dex? A gente já falou isso, é repetição. Quando foi feito isso, né, gente, nós estávamos lá num processo de desenvolver uma ficha. Então, cada um contribuiu um pouco, um fez um pedaço, fez a parte de sintoma, outro fez a parte de clínica, cada um ajudou fazendo um pouco. E a gente foi fazendo para ver a coisa acontecer. Então, agora a gente está numa fase de aperfeiçoamento, por isso que só aperfeiçoa com um uso bem intenso. Então... Embora, né, é bem interessante essa parte do feedback mesmo, né? O pessoal está bem quietinho aí, mas eu queria mesmo era ouvir deles, se eles usam essa parte. A Ana colocou aí bem, né? E já viu, que achou que melhorou, e os outros não usam. Como é que é o uso do Datatox, né, nos centros? É em tempo real, cada um que atende o caso, preenche a ficha, bota aí, porque o Datatox não foi desenvolvido para ter modelo de ter alguém atrás preenchendo ficha, né? O médico atendendo, uma enfermeira, uma farmacêutica atrás preenchendo as fichas. Então, isso é arcaico, assim, não é produtivo. Então, a gente diz, quem atendeu o caso tem que preencher a ficha. A pessoa que fica por trás é a revisão, a validação, né? Mas, assim, preencher a ficha, não existe continuar no papel e depois preencher no Datatox. Então, eu só vou adiantar que na hora que vai ter, que está se desenvolvendo os critérios de avaliação, assim, o uso de um sistema informatizado e papel ao mesmo tempo, já vai ser um critério, né, que vai ser bem avaliado. Então, não existe mais o papel quando tem um sistema informatizado e existe o pessoal atendendo e preenchendo a ficha em tempo real. Então, esse é outro passo importantíssimo que tem que ter em relação à informatização, ao uso do Datatox. E a avaliação do outro projeto vai ser presencial, vai ser visita de uma equipe de 2 a 3 pessoas nos centros, avaliando. Então, muito importante aí, não temos capacitação, não sabemos, temos dúvida em usar o Datatox. Então, tudo isso, esse esforço da professora Cláudia, do Camilo, do pessoal que participou ministrando, ficou gravado, e aí toda a equipe, aquelas reuniões mensais que vocês fazem, todos os centros, deve ter a reunião
de equipe, aquelas reuniões de equipe, de capacitação, de discussão dos problemas, que também é um ponto de avaliação, se existe reuniões de centros de equipe, de capacitação, então também está aí, né, está aí gravado para ser revisado e jogar as perguntas, né? Então, como é que vai ser aperfeiçoado o uso de um sistema? Né? Então, não existe o uso de aquela fase de papel para passar para o sistema, ela já passou há muitos anos, né? Então, nós começamos em 2014, nós estamos em 2022. Então, nós temos 8 anos do sistema em andamento. Vou colocar um pouquinho aí. Sim. Eu acho que a gente pode tentar retomar a questão se temos dúvidas mesmo, né, já que a gente conta com a presença da Jaqueline e de outros que podem contribuir. Mais uma vez eu insisto nisso. Acho que com certeza as dúvidas aparecem à medida que se utiliza o sistema, né? Então, a gente fez uma proposta onde a gente sentiu no decorrer dos nossos encontros bastante interesse das pessoas que participaram, de várias pessoas participaram da grande maioria ou de todas as palestras, né? E aí eu acho que isso confere base para continuar, para intensificar a questão desse preenchimento, né? A professora Marlene falou que vai precisar sair, sem problema, Marlene, eu acredito que a gente vai também partir para uma finalização. No Rio Grande do Norte, a digitação é em tempo real, cada plantonista insere a ficha referente ao caso e atende bem com os acompanhamentos. Aqui em Santa Catarina também é em tempo real, né? A gente é um usuário assíduo do DataTalks. Na verdade, o que a gente observa, assim, de dificuldade, de necessidade de melhoria no momento do preenchimento é quando a gente senta para fazer algum levantamento e fazer algum trabalho. Aí a gente pega erro de preenchimento, é nesse momento que a gente pega, tá? Então, assim, no momento da revisão, né, no momento que se faz ali no dia a dia, tá na mesa, na correria, o telefone tocando e tu tá atendendo e revisando, às vezes passa alguma coisa mesmo, e na hora que a gente senta para fazer um relatório, por isso aqui em Santa Catarina a gente anualmente senta para fazer o nosso relatório, é um relatório que a gente disponibiliza na biblioteca da universidade, no repositório da biblioteca, fica disponível para todo mundo que quiser acessar a informação ali. E aí, sempre que tem alguma solicitação de dado para TCC, para artigo, a gente também, antes de estar liberando esse dado, faz uma avaliação para ver se tem alguma inconsistência na base. E, às vezes, sim, a gente pega, né? Então, no ano de 2020, a gente trabalhou nas nossas reuniões do centro de forma intensa com relação à questão do preenchimento do DataTalks em determinadas abas, que a gente percebia que tinha dúvida, né? Então, por exemplo, assim, vamos fazer uma reunião para discutir o preenchimento dessa aba tratamento? Vamos discutir essa aba tratamento. E aí fazer o que o Juscelino falou, vamos padronizar, vamos entrar com a corticoterapia ou vamos entrar com a hidrocortisona? Isso precisa ficar definido. Se fosse definido por todo mundo que usa o DataTalks, melhor ainda. Quero dizer, por todos os centros. Mas eu sei que já é difícil fazer isso dentro do nosso centro, porque a gente tem um número considerável de pessoas que usam o sistema, né? Então, são desafios constantes. A Francisca falou que segue também na mesma linha do esforço contínuo, eu imagino. Mais alguma consideração, pessoal? Bom, de minha parte, assim, eu tenho a agradecer a todos, ao Camilo, né, que fez toda a parte de gestão de aviso, de lista de frequência, esse tipo de coisa,
à Jaqueline e aos demais palestrantes também que contribuíram, que não estão aqui nesse momento, e a todos vocês que participaram e foram nossa plateia. Eu que fiz o registro da atividade junto à Universidade Federal de Santa Catarina para poder fazer a emissão dos certificados. E aí a gente tem um trâmite aqui que eu preciso ainda dar andamento, então eu vou precisar fazer um relatório, tá? Um relatório final dessa atividade, colocando qual foi a frequência, né, o número de participantes, esse tipo de coisa. Depois o Camilo, quando puder, me disponibiliza isso. A gente tem uma reunião de departamento prevista para o dia 18 de julho, então se eu conseguir finalizar isso, isso passa nessa reunião. E aí eu preciso sentar para fazer a inserção dos CPFs de cada um, para fazer a emissão dos certificados, que fica diretamente no sistema de certificados UFSC. Depois a gente passa as orientações nos grupos de como fazer o acesso e quando esses certificados estarão disponíveis. De minha parte é isso, não sei se Jaque quer falar alguma coisa, Camilo. Tudo certo, se as dúvidas foram esclarecidas, e é como a professora comentou, é no dia a dia, na prática, né, que as dúvidas vão surgindo. Então, talvez tenha tido pouco tempo ainda para pôr tudo em prática, né? Eu agradeço a Jaqueline pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, né? A gente até trocou o dia por causa das disponibilidades. Jaqueline, muito obrigado por você ter se disponibilizado a estar conosco. Agradeço a Ana Carolina, a Adriana, a Marisete e a Andréa Petter por estarem conosco nos dias anteriores. Agradeço a participação de todo mundo aí do Centro, que estiveram nesses 8 encontros. E agradeço a Cláudia pelo compartilhamento da coordenação, das ajudas conjuntas que nós tivemos aí. E aí finalizamos, então, o nosso curso de capacitação. Desejo a todos um excelente final de sexta-feira e um bom fim de semana. Muito obrigada pela oportunidade também. Obrigada, bom final de semana para todos. Obrigada.